vamos abrir mais 3 palavras, aí a gente vai voltar aqui para ir partindo para o encerramento, tá? Quem que quer falar? O Célis, quem mais? O meu colega querido, colega médico, e você. Vamos lá. Não, eu vou fazer apenas umas... Seria bom você ficar em pé, porque está sendo transmitido aí as pessoas... Não, Gilberto, vou fazer só 3 ou 4 observações muito rápidas. Shalom, Roberto, e obrigado. Em relação ao que foi dito nesta noite, talvez as coisas mais importantes de Eduardo Jorge e de Roberto Freire. Roberto Freire está falando em construção de ponte, além, ou seja, a gente avançar diante desse quadro. Ou seja, não se trata primeiramente de alianças, não se trata de conjuminar interesses até partidários, digamos, e sim a gente criar uma ponte. As pessoas vão fazer as sapatas, outros vão fazer as fundações, outros vão fazer a pista, mas é necessário uma ponte. Nós precisamos atravessar, Roberto, para outra margem. Nós não podemos ficar nessa margem olhando a outra margem, a modernidade, o de sempre. A segunda coisa, Eduardo, eu vou ser muito rápido. Em 1976, eu era um aluno em Madrid. E aí apareceram 6 elementos vindos a pé de Woodstock. E eles foram na Faculdade de Medicina da Complutense e tal, e foram dar uma palestra sobre uma coisa chamada Gaia, lembra? Era Gaia, quer dizer, a primeira vez que eu escutei, Roberto, que o planeta era um órgão vivo, o planeta era vivo, qualquer coisa... Hipótese Gaia, que depois o fundador, que é também do Greenpeace, reconheceu que ele exagerou um pouco no início, mas enfim, hoje, Eduardo, não tem mais volta. Primeiro, é o lar comum, é um planeta só e pertence a todos. Quer dizer, há movimentos de massa que estão ocorrendo, Eduardo, que a gente não está prestando atenção, como o caso dos canudinhos plásticos. Em São Paulo, no centro, Roberto, voltaram os copos de cristal. Não tem mais copos, quer dizer, os restaurantes são mudados. Então, primeiro, o ambientalismo é definitivo. E o ambientalismo conseguiu, Eduardo, uma consciência planetária e uma solidariedade que o socialismo não conseguiu. Porque o socialismo tem a questão dos blocos e tal. Eu vou terminar. Então, Roberto, acho que a coisa mais importante que você está fazendo é dizendo o seguinte, e me referindo a Eduardo Jorge, nós precisamos atravessar a margem do rio. Nós precisamos ir em direção ao futuro, em direção ao novo. Ao mesmo tempo, Eduardo, quando a gente se encontrou na Consolação, quando você antecipou a vitória de Bolsonaro no primeiro turno, eu fiquei pensando a velha regra de Sun Tzu. Nos enganamos de inimigo. O inimigo não era Bolsonaro, era uma plataforma de direita coesa, monolítica e fechada. Foram eles que nos derrotaram, foi a direita, não foi Bolsonaro. E terminando, agora eles continuam coesos e unidos e tal. Então, Eduardo, me referindo a você, nós não precisamos combater Bolsonaro, acho uma burrice combater Bolsonaro. Bolsonaro não é o nosso inimigo. O nosso inimigo é o que Eduardo Jorge falou, os 25% da direita unida, coesa e monolítica. É mais fácil eles passarem de 25 para 40 do que nós chegarmos a 25, Eduardo. Ok. Célis. Boa noite a todos. Bom, realmente nós estamos vivendo um processo de turbulência política, mas nós temos que ter, além da política, tem o viés ideológico, foi falado aqui, não vou citar por causa do tempo também, mas eu sou mais assim voltado a questões estruturais que o país passa. Um país que tem quase 15 milhões de desempregados, um país que tem uma nação que está voltada para o consumismo exagerado, que agora começou um processo de conscientização ambiental, agora as dificuldades do dia a dia estão provocando, porque o brasileiro está diminuindo o consumo das coisas, e naturalmente nós vamos colaborar para o crescimento desse país de uma forma sucinta. Nós temos, por exemplo, a parte de estrutura. O que nós temos nesse país? Estradas, foi falado ponte aqui. Que ponte nós vamos crescer? Sendo que nós temos quantos milhões de pessoas aí, não tem mão de obra especializada no país. Como é que nós vamos construir um país daqui para frente sem ter material humano adequado? Foi falado em socialização. Essa pessoa precisa ser recuperada, o desempregado. Recuperar a estima dele trabalhar direito, especializar mais mão de obras. A TI, por exemplo,
hoje é um mercado de trabalho fascinante. Eu, sapateiro, pintor, o homem da manutenção, que o país precisa de manutenção, nós estamos esquecendo desse detalhe. O que nós precisamos fazer realmente é essa frente, agora, suprapartidária, voltar para as principais questões. O Brasil precisa ser educado. Ontem, saiu hoje, IBGE, a catástrofe. Nós não sabemos matemática. Onde é que nós estamos num país que tem 215 milhões de brasileiros? 220? Um país que tem 215 milhões de cabeças de gado e o brasileiro não pode mais comer a carne. Não pode mais. Então, nós temos que ver os problemas estruturais da educação, da segurança pública, da saúde. Meu Deus do céu, vocês vão nas UBSs, nos AMAs. Nós estamos aqui, por exemplo, a questão do PS da Lapa. Vou regionalizar mesmo, para você ver, sentir o problema. Um hospital que atende 15 a 20 mil pacientes mensalmente. Entrou uma verba agora do BID de 5 milhões de dólares, parece. Faz um ano e ninguém tem projeto. E a população é carente da Zona Oeste, da Zona Sul, faz tudo para o PS da Lapa. Sem contar os outros hospitais que tem aí. Nem vou citar o Sorocabana. Então, vejam só, estou citando esses dados, porque quando a gente fizer uma ampla frente suprapartidária, vamos com algo de concreto mostrar para a população os pontos falhos desse atual sistema político. Eu sou parlamentarista. Nós temos que mudar isso aí, porque essa república já está falida há muito tempo. Há muito tempo. Então, acho que chegou a hora, realmente, de nós olharmos para frente, com essa ponte de novo futuro que tem pela frente. Não vamos esquecer dos problemas estruturais. É complicado, minha gente. Então, o que nós temos que fazer agora é unirmos as forças. Vamos esquecer a ideologia, se é A, B, C ou D. Aí eu concordo com o que o Brito falou. Vamos acabar com essa polarização irracional desnecessária. Nós estamos perdendo tempo e o Brasil está ficando lá atrás. O comércio exterior que o diga. Obrigado. Obrigado. Antes de você falar, queria só anunciar a presença aqui do subprefeito da Vila Mariana, o Fabrício Cobra. Levanta aí, por favor, Fabrício. Muito obrigado pela presença, viu? Posso falar de quem você é filho, Fabrício? Filho da Zulaí Cobra, grande deputada Zulaí Cobra, Fabrício Cobra. Pois não, palavra. Boa noite, todo mundo. Boa noite à mesa. Eu anotei 3 pontos aqui, que primeiro, de uma fala que o Roberto fez, de que na Europa a frente democrática conseguiu vencer. E a principal diferença que eu noto, por exemplo, dessa frente democrática que venceu na Europa, desse campo progressista, é que eles conseguiram, de alguma maneira, se unir, superar algumas vaidades e se unir em torno de... não vou dizer só uma candidatura, mas de uma ideia e de uma linha de trabalho. Como vocês pensam que isso pode ser feito aqui no Brasil, uma vez que o que eu vejo é que vários se colocam como essa via alternativa, mas todo mundo quer ser a via e quer que os outros venham e sigam aquilo ali, ao invés de... É muito difícil a gente ver um negócio só de conciliação, de vamos aqui sentar, propor ideias e todo mundo seguindo aquela ideia. Não, eu sou a via democrática e venham comigo. É isso que a gente vê acontecendo. O que vocês acham que precisa ser feito para que isso seja viabilizado no Brasil? A segunda questão é que, já que a gente está na Câmara de São Paulo, cidade de São Paulo, no ano que vem, os partidos, seja o Cidadania, o PV, a Rede, como o Eduardo Jorge citou, vão enfrentar cada uma batalha à parte, uma vez que, por exemplo, não teremos coligação. Então, vai ser uma eleição dura, pragmaticamente falando. Como superar isso, por exemplo, em torno de uma candidatura majoritária, então, já que não teremos coligação? E aí, até pensando nisso, se algum de vocês tem uma opinião de quem seria, então, aqui na capital, essa via democrática que pudesse impedir que a extrema-direita ou a extrema-esquerda se elegesse aqui em São Paulo.
E uma terceira questão, falando um pouquinho de representatividade, se a gente olha a sala, a gente vê que tem poucos jovens e pouquíssimas mulheres. E desde que eu cheguei aqui, do momento que eu cheguei aqui, era um pouco mais de 8 horas, por exemplo, a Soninha, que é a única mulher que tem na mesa, eu não vi ela fazer nenhuma intervenção. Então, o que é que vocês acham que é preciso para que os jovens e as mulheres se interessem mais, participem e intervenham mesmo, comecem a dar ideias? Eu vou aqui, inclusive, dar uma. Eu acho que reuniões como essa são importantes, mas a gente poderia começar para melhorar a representatividade, por exemplo, ter mais uma mulher ou um jovem na mesa, que hoje só tinha uma mulher e não tinha nenhum jovem. É isso. Obrigado. Bom, nós vamos ter que partir para o finalmente, que nós vamos ter que entregar. A sala tem horário. Então, eu vou voltar aqui para a mesa. Vou pedir se o Belisário quer fazer alguma consideração e a Soninha, e depois passar a palavra para os dois convidados para eles fazerem as considerações finais. Rapidamente, para finalizar a minha fala aqui, hoje eu vim aqui para ser e ter o prazer de ouvir o Roberto, né? Mas, diante de tudo que colocaram aqui, aquela senhora que não está mais aqui, por sinal, que saiu, e ela fala daquele cidadão que morreu, um cadeirante, o povo fez uma fila, foi no enterro dele embaixo. Nós estamos falando do Gugu, né? E eu sou presidente de um partido político. Por que foi todo mundo assim, aquele calor humano foi no enterro do Gugu, por exemplo, e uma grande maioria não está no debate político. O Gugu era um cara legal, era um cara bacana, trazia alegria nos finais de semana, como o Silvio Santos e tudo mais. Particularmente ajudou muita gente diretamente no programa dele, enfim, tem aquele carisma dele. Ponto número 1. Aí, um dia, eu como presidente de partido político, você chega na casa dos seus familiares, eles preferem assistir uma novela do que um programa eleitoral. Roberto, Natalina, Eduardo Jorge, Soninha. Tem momentos que a gente não consegue discutir, debater quem está certo ou quem está errado. É uma realidade. Né? É uma realidade o que chega na televisão, que entra na nossa casa. E eu estou falando aqui como presidente de um partido político. O amigo que acabou de falar aqui, nós criamos uma cota. O Congresso criou a cota da mulher, a cota do negro nas universidades, a cota... A dificuldade para a gente ter uma mulher para ser candidata. A dificuldade para ter um negro na mesa. Eu não tenho essa dificuldade, porque eu fui criado na periferia, meus amigos eram negros, eu tinha amigos gays naquele tempo. Eu nunca tive esse problema pessoal, pelo contrário, por isso que eu falo até muito com transparência. Eu vejo, ela criticou aqui o poder público, e ela criticou com razão. Então, e finalizando, colega, o amigo que falou aqui, eu vejo hoje um grande problema que nós temos no país, é educação, educação e educação para tudo. E capacitação para o agente público. Quando colocaram aqui, Natalina, que falta dinheiro para o hospital, mas sobra nos parques, até isso é mentira. Você vai no parque, hoje é uma vergonha. Hoje eu fui para Santana, tem uma praça no centro de Santana, Praça das Margaridas. Tudo eu liguei para um secretário para falar, pelo amor de Deus, a prefeitura não sabe plantar grama. A prefeitura não sabe plantar grama na cidade de São Paulo. Me revolta isso. E aí, um dia eu liguei para o Natalina é secretário de Meio Ambiente. Eu falei, Natalina, esse projeto que tem aqui na 23 de Maio é lindo e maravilhoso, num país desenvolvido. Porque nós vamos fazer um jardim vertical e ninguém vai cuidar. Deixaram morrer quase tudo para cuidar agora, Natalina. Você não teve culpa. Porque foi lá, quando foi feito, o prefeito fez e tudo mais e tal. Deixaram morrer tudo para agora cuidar de novo, colocar dinheiro. Hoje, a Praça das Margaridas em Santana, revitalizaram no centro de Santana. Plantaram tudo. Roberto, tudo morto, tudo seco. Radial Leste, quebraram tudo agora no meio, não sabe plantar grama. A grama está tudo quase morrendo lá, porque estão esperando a natureza chover e molhar. E um monte de florzinha. E coisas que não vão fazer manutenção. Dinheiro público jogado no lixo. Agora, se ainda plantasse corretamente com alguém capacitado, tudo bem. Planta-se uma grama, nos faz cobertura e ninguém molha, ninguém cuida. Então, e finalizando aqui, a gente, quando até o Eduardo colocou aqui na mesa, eu falei assim, o mercado cuida, né?
o governo do Bolsonaro, o PT. Vamos lembrar, então, discutindo aqui socialismo, democracia, então nós temos um governo eleito democraticamente. Bolsonaro foi eleito democraticamente, dentro das regras dos jogos. Claro que, né, a tecnologia, quem chegou, é só assistir aí a nossa privacidade. Eu até sugiro aqui para que vocês assistam, né? Privacidade Hackeada, né? Que é um documentário do que aconteceu e começou na época por uma empresa, na época do Obama, que teve uma influência muito grande na eleição do Trump, com a questão da Rússia e tudo mais, envolvendo o Brasil. E se fala, inclusive, na eleição do Bolsonaro. Quando esse professor entra numa sala, começa, quem tem aqui Facebook? 70% levanta a mão. Ah, é? Quem tem cartão de crédito? Aí o resto levanta a mão. Quem tem celular? Tudo, ó, sabem tudo de nossa vida. Sabem de tudo da nossa vida. Está todo mundo aqui hackeados. E é real, isso é científico. Né? Então, nós estamos vivendo numa modernidade que, se a gente não tiver educação e capacitação, não existe milagre. Até outro dia, nós estamos discutindo aqui o cobrador de ônibus na cidade de São Paulo. Hoje você vai para o exterior, você aluga um carro, você não fala mais com ninguém. Você para no posto de gasolina, você vai lá e abastece. Você entra em estacionamento, não é estacionamento para 20 prédios. Você tira o papel, você pega teu carro, você sai, no máximo tem um interfone falando com uma pessoa. Já chegando no Brasil, a portaria eletrônica, tirando o cargo do porteiro nos prédios. Já começou. Você vai no supermercado, não tem mais caixa. Não é? Você vai no supermercado, já na maquininha, direto, você passa lá teu produto e tal. Então, é uma modernidade que ninguém mais segura. E se a gente não acompanhar através de educação, capacitação, não existem milagres. Né? Então, é uma realidade que nós temos. E preocupa, viu, Soninha, quando a gente fala dessa questão, até saiu uma reportagem esses dias no Estadão, falaram muito aqui de TI, que os melhores alunos, as pessoas mais interessantes que existem, que se dedicam a essa questão, estão indo para fora do país. Estão saindo do país por N motivos. E não é nem muitas vezes só pelo salário. Né? E a cada vez o país vai ficando mais para trás. Então, esse é um grande problema nosso. Né? Agora, politicamente, e voltando ao nosso... Eu vejo aqui, ainda para essas eleições, que se nós não nos unirmos para criar essa terceira alternativa, vai ficar muito difícil. Nós vamos ver esse filme se repetir. Nós vamos ver esse filme repetir. E o Brasil, já muitos anos atrás, uma vez, um americano, Natalina, falou para mim, empresário, você sabe como que a gente vota nos Estados Unidos? Lá existem dois partidos, né? Os democratas e os republicanos. E muito debate. Todo dia você vai para lá, tem os republicanos, todos os dias, já começou inclusive, os republicanos estão lá debatendo entre eles. O Trump é o candidato dos republicanos, porque foi o melhor de lá, porque ganhou na convenção, bacana. Os democratas, sabe como que eles são, a maioria do povo? Olha, é o seguinte, deixa eu ver minha carteira. Tá legal. Quero que continue os republicanos. Ah, minha carteira está vazia, vamos mudar. Vamos mudar. Então, hoje, se nós, no Brasil, e eu torço, né, para que a economia deslanche, solte o freio de mão, né, que as coisas melhorem na questão de segurança, de saúde e tal, é muito difícil você ter uma mudança radical. É difícil. Se esse presidente, que é uma anta, se esse cara, a oportunidade que ele teve, que o PT elegeu esse governo, né, o Lula, como foi dito aqui, elegeu, por N motivos, ficasse de boca calada e corrigisse aí meia dúzia de pontos importantes da sua equipe, de alguns nomes e tudo mais,
nós vamos ter muita dificuldade para mudar esse governo. Se a economia for embora e deslanchar, nós vamos ter muita dificuldade. E eu torço para que a economia deslanche. Eu não quero o pior para a gente. Eu torço. Porque é uma realidade. Hoje mesmo, eu encontrei um advogado aqui no Tribunal Eleitoral. Ele disse o seguinte: pô, Belisário, eu vou ser sincero para você que é presidente de partido. Pô, eu prefiro os ladrões do PT e eu trabalhando, meus clientes acontecendo tudo, porque, pô, parou tudo, ninguém não tem mais trabalho, não tem mais dinheiro, prender todo mundo, fechar as empresas, não sei o quê. Pô, não tá, sabe? Então, assim, você ouve esse tipo de comentário de todos os níveis da sociedade. Não é só aquela pessoa que está desempregada, não, que precisa do emprego. Não é? Esse é o grande problema nosso. Eu torço e vou colocar aqui, Roberto, a minha dedicação a nós estarmos juntos para o bem da nossa. Vamos começar para o bem da nossa cidade, né? Das nossas cidades, e um projeto eficiente para 2022. Boa noite a todos. Muito obrigado. Soninha, considerações finais. Marca 3 minutos para mim, Nataline. 3 minutos. Bruno Conrado, não falei nada, mas escrevi quilômetros aqui. Tem título para não sei quantos encontros como esse. 3 pessoas que estavam acompanhando, aliás, 2 pessoas acompanhando de longe, uma delas a minha mãe, e a outra um assessor da Comissão de Finanças aqui da casa, fizeram a mesma pergunta: pô, mas não tem mulher nesse evento? Só tem você? Porque na transmissão online não dá nem para ver a plateia toda. Eu falei: não tem só eu não, tem umas 4 ou 5. E minha mãe perguntou: por quê? Por que sempre tem tanto homem? É uma pergunta que a gente tem que se fazer o tempo todo. E dá para fazer uma mesa só para falar disso, afinal de contas, por quê? E por uma porção de razões práticas, simbólicas, contextuais, históricas. Outra coisa, falou-se bastante aqui em coração. E a gente não usou nenhuma vez a palavra razão, mas ela tem que estar presente o tempo todo. Como é que a gente explica, Belisário, que, embora as pessoas não tivessem de verdade com o bolso cheio de dinheiro, acreditaram numa prosperidade falsa vendida nesses anos todos de governo do PT, porque podiam comprar um carro zero em 72 prestações. Então é louco isso, que de fato ter ou não dinheiro no bolso faz bastante diferença, mas se você se ilude e acredita que tem, isso também funciona. Então a gente está aqui falando de disputar voto com coisas também inefáveis, com, sabe, o carisma de cada candidato, com um elemento surpresa, uma facada, e a pessoa é uma vítima. Tinha 10 segundos de televisão, passa a ter 40 minutos de Jornal Nacional todo dia. É uma loucura. É claro que a gente não pode, por isso, abrir mão de qualquer planejamento, qualquer racionalidade, mas as coisas do coração, e aí não o coração no bom sentido, aqui do liberal com coração, mas esse coração maluco, que faz escolhas imediatistas. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente constrói um projeto bom, de médio e longo prazo, sensato, honesto, justo, verdadeiro, e que cative o coração das pessoas? Essas duas coisas não necessariamente caminham juntas. A gente pode ter o melhor projeto e não tem uma boa candidata, um bom candidato. E aí como é que faz? E aí você tem a porcaria de um candidato que seduz todo mundo, ou na gozação. Como chamava o cabo? Daciolo. Teve mais voto que a Marina? Que isso? Então, tem um tanto de inefável que sou budista, só o karma e as vidas sucessivas explicam. Empregos vão sumir, mas tem um humano que é insubstituível, o enfermeiro, cuidador de idoso, o psicólogo, assistente social, tem a cultura, tem o turismo, tem a gestão ambiental, tem a inovação, todo o fator humano que ainda vai estar muito presente. Mas onde é que a gente chega quando os jovens, sei lá quantos, 3% dos jovens de 15 anos têm capacidade de compreensão básica de leitura? Não conseguem fazer operações matemáticas simples.
Enfim, não vamos esquecer a ideologia, foi dito aqui, né? Não, vamos esquecer. Não vamos esquecer a ideologia. Tem horas que faz sentido você pensar de uma maneira ou de outra. Mais Estado, mais iniciativa privada, mais coletivo, mais individual, mais liberdade, mais regramento. Mas, qualquer que seja a ideologia, o que a gente faz com 100 milhões de brasileiros que não têm acesso à coleta de esgoto? 13 milhões de crianças e adolescentes não têm acesso ao saneamento básico. 3,1% das crianças e dos adolescentes não têm sanitário em casa. 36 municípios nas 100 maiores cidades do país têm menos de 60% da população com coleta de esgoto. Então, a gente tem que discutir a ideologia, a cultura, o emprego, a inovação, a política, a esquerda, a direita, a democracia. Mas, gente, não tem banheiro em casa. Pelo amor de Deus. Bom, razão, coração, utopia. Vamos ver se o que a gente consegue construir junto, afinal de contas. Boa noite a todos. Obrigado. Eduardo, para suas considerações finais. Você não quer falar para terminar? Dá. A Soninha falou uma coisa aqui, e a gente defendendo o emprego das mulheres e da enfermeira. O William Wu, que foi vereador, deputado federal, japonês, ele é japonês, chinês, coreano, ele fala que era um pouco de tudo, né? Ele fala assim, Belisário, tem uma coisa que a pessoa tem que aprender, que a gente aprende com os nossos ancestrais. Tal, olha, lá, e a Soninha falou aqui que é budista, lá, ele falou assim, ó, pode ser o cara mais rico do mundo. Então, o que nós vamos precisar na velhice? Quando chegar bem velhinho, um quartinho, uma televisão e uma enfermeira, nada mais. Você está entendendo? Então, ele falava isso, e eu nunca esqueci mais disso. Né? E faz sentido. Hoje eu vejo que isso faz sentido. Ok. Roberto, para suas considerações finais. Olha, no final, seria falando um pouco do que a gente tinha falado, mas Soninha colocou uma questão que eu queria fazer aqui, a partir do que ela colocou, a importância da política. Ela falou da falta do banheiro, da água tratada, do saneamento. Vamos ver o que é que significa a política e a ideologia em relação a isso. A primeira que a gente pode dizer é que o PT passou mais de 12 anos no poder e nós estamos num Brasil falando das misérias de sempre. Ou não? O que é que mudou? Isso não é uma coisa qualquer, não é a direita, não é a elite, não. Foi um partido de esquerda que foi ao governo e fraudou. Depois de 12 anos, o Brasil está se falando das mesmas misérias, das mesmas injustiças e desigualdades. Parece que não houve coisíssima alguma. E venderam como se tivesse sido a melhor coisa do mundo. Porque não é uma coisa que se criou agora com 1 ano de Bolsonaro, nem 2 anos de Temer, não. Infelizmente, este é um dado de realidade. E aí, como funciona a política e a ideologia? Nós estamos enfrentando um problema em que o Brasil, 70% aproximadamente isso, da população urbana brasileira, não tem água tratada nem saneamento. Teve um tempo que a sociedade brasileira, para ter um telefone, ele declarava em imposto de renda, porque era um bem tão escasso que era como se fosse uma renda que você tivesse que declarar à Receita Federal. Custou $5.000, eu só alugava. Não, tinha uma função que se contratava pessoas para ficar com o telefone na mão para pegar a linha. Bom, então vamos lá. Houve um debate em que era necessário, para democratizar as comunicações, a chamada privatização. Quem é que se lembra disso? Hoje, qual é o brasileiro que não tem um telefone? Pode não ter banheiro, não tem água tratada, mas tem telefone. Pois bem, hoje, no Congresso Nacional, está se discutindo a privatização
do setor de saneamento. Lá atrás, quando da privatização das telecomunicações, houve um movimento contrário à privatização. Imaginavam, se fosse ganha essa tese, nós estaríamos hoje com esses celulares? Vou lembrar mais uma coisa, tá? Como com a idade é incrível. Eu fui líder do governo Itamar. Era ministro de Itamar Alberto Goldman, ambos, eu e ele, do Partido Comunista Brasileiro. Itamar teve que discutir e lembrar que Itamar, no seu governo, iniciou os processos mais efetivos de privatização. Volta Redonda e Cozipa, aqui em Cubatão. Mas esse debate de privatizar ou não foi intenso. E o que é que mostrava? Nós tínhamos, tanto Volta Redonda quanto Cozipa, vivendo e produzindo a partir de aportes do Tesouro. O imposto que a gente paga, que não era aplicado na educação, na saúde, era aplicado para a produção de aço e de ferro. Pois bem, foi discutido de que, para modernizar, porque a tendência era que aquilo se transformasse num ferro velho, porque o Estado estava incapaz de investir para modernizar. E aquilo, a tendência era de perder total capacidade de concorrer. Foi discutido isso com Itamar. E uma das coisas que Itamar disse, olhando para mim e para Goldman, porque nós éramos e fomos favoráveis à privatização, é que ele disse, mas não se faz comunista mais como antigamente. E eu disse para ele, ainda bem. Eu quero dizer isso para trazer exatamente que nós precisamos discutir como enfrentar este problema. Com esse sistema que nós temos, vai continuar toda essa miséria. Porque o Estado brasileiro não tem capacidade de investir do ponto de vista de atender essa demanda de 70% de uma população urbana sem saneamento e sem água tratada. Quem é que fala que isto tem que ficar na mão do Estado? Em nome de quê? O que é que isso significa do ponto de vista estratégico? Nada. O estratégico é você atender essa necessidade da população brasileira, porque isso é um crime que está se cometendo. Então, essa discussão passa pela política, passa pela ideologia, passa por termos a capacidade de entender esse novo mundo, sem ficar prisioneiro de dogmas do passado. E eu estou falando aqui na frente de uma figura que ficou conhecida exatamente por romper dogmas. Não fui eu apenas, nem o Partido Comunista, que teve a capacidade de se mudar. Eu fui candidato em 89 a presidente da República, e uma das coisas que diziam lá é que já era um comunista diferente, porque eu, naquela oportunidade, eu já dizia que não tinha por que o Estado produzir aço, porque o Estado tinha que cuidar da ciência e tecnologia, que era o futuro. E aquilo era o passado. Foi importante o Estado fazer Volta Redonda, até porque, se não fizesse, não teríamos a indústria brasileira. Mas daqui para frente não tem mais nenhum sentido estratégico, porque a iniciativa privada faz, e o Brasil tem que começar a construir, sim, o futuro. E o Estado tem que ter essa capacidade, que é isso aí, a preocupação do liberal com o coração, a social-democracia, de que não podemos viver num país que, para nós, de classe média para cima, é ótimo, até maravilhoso para alguns, pelas benesses e benefícios que concede, mas ainda continua sendo uma miséria completa para a grande maioria da população. E a gente está falando de São Paulo, onde isso não é tão verdadeiro. Eu sou nordestino. Bom, então essa política que a gente tem que começar a pensar é porque tem que ter essa perspectiva. Porque esses dois não são extremos e estamos combatendo porque é PT ou é Bolsonaro. É porque são atraso. Porque não tem esta
contemporaneidade, porque não têm essa visão, porque são contra que se promova essas transformações e mudanças. Bolsonaro, se fosse por ele, não passava nenhuma reforma da Previdência. E não adianta a gente dizer que não tem que fazer reforma. A ideia, eu nunca imaginei estar vivendo 77 anos. E quantos daqui dos mais jovens vão viver 100 anos? Agora a população já está caminhando para isso. E a gente vai ficar imaginando que um sistema que cuidava disso há 40, 50 anos atrás vai cuidar 40 ou 50 anos lá na frente. Por favor. Como é que o Brasil pode pagar a um coronel da polícia que se aposenta com 50 anos, 30 mil reais, 40 anos... 40 anos depois dele sem nada. E quem é que vai pagar isso? É o restante da sociedade? Tem que encontrar outras formas, é evidente que tem que ser feito. Agora, se vai discutir a reforma, de imediato você tem movimentos políticos contra, ideológicos contra. Então, essas são questões que precisam ser colocadas nessa alternativa que temos que criar. Então, é nesse sentido, aí eu, para terminar, dizer da minha satisfação. Olha, eu estou fora do parlamento, né? Mas estou na política. Ainda bem que tem lá um partido que eu estou trabalhando, tentando reformular, continuo, apesar de idoso, ainda contemporâneo dos jovens, até porque o Cidadania, uma das coisas boas que está acontecendo, é que está vindo uma juventude como eu há muito tempo não via, só talvez nos velhos tempos do Partidão, que em algum momento tínhamos boa presença na juventude e que se perdeu e que agora parece que está voltando. Estou apostando muito nisso. A ideia de que dentro do PPS se faça com seus militantes e filiados esse diálogo da social-democracia com os liberais que tenham coração. Estamos discutindo para saber como é que vamos apresentar alternativa para o país. Não seremos nós sozinhos, mas nós estamos trazendo a nossa contribuição. Estamos lá vendo, não sei se a candidatura que possa surgir do Cidadania possa empolgar, trazer outras forças, essas forças de centro. Mas nós vamos e estamos trabalhando para isso, né? E quero, aí é a proposta, dizer da minha imensa satisfação de ter vindo aqui e dizer que estamos abertos como Cidadania, em São Paulo e no Brasil, para, junto com o PV, discutirmos como, nessa alternativa, trabalharmos conjuntamente. Pode contar conosco. Muito bem. Bom, pessoal, para a gente caminhar para o final, eu queria dizer, acho que nós cumprimos o nosso papel aqui. A conversa foi muito boa, a gente precisa conversar desse jeito. Então, aquilo que a gente se propôs, eu acho que a gente conseguiu fazer aqui. É óbvio que o assunto é muito complexo, muito longo, e 2h30 de conversa não vai esgotar, mas nós poderemos fazer outras vezes, de outras formas. Eu quero agradecer cada um de vocês que estiveram aqui. Muito obrigado pela presença, de coração mesmo. Quer dizer, eu não sou liberal, mas também tenho coração. Eu não sou liberal, mas eu tenho coração. E queria agradecer o Belisário, que preside o PV do Estado, a Soninha, que está representando aqui a executiva do Cidadania, agradecer Eduardo Jorge, que aceitou nosso convite para vir aqui também, com a sua posição sempre muito boa, e um dos que inventou o SUS, né? E também agradecer o Roberto Freire, que não sei nem de onde veio, mas falou que veio e colaborou muito com a sua clareza, com a sua postura. Muito obrigado a você, obrigado a todos. Uma boa noite.